Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu vou ver aqui se tá tudo certo. Se eu posso mandar o link. Talvez seja melhor fazer de pé. Ok. Então, meu nome é Regiana Miranda e eu sou professora do perdão. E hoje eu vou falar sobre a perspectiva do curso Milagres sobre o perdão. Sobre a Semana Santa, justamente. Então, vamos ver o que vai suceder. O capítulo 20, ele fala justamente sobre a Semana Santa. E eu quero dizer que esse livro, ele é um livro sobre unidade. Então, ele não é um livro sobre o universo de dualidade que existe o céu e a terra. Ele não é um livro que você diz que tem o inferno e o paraíso. É um livro que ele diz que existe Deus e Deus é gigantesco e ele é maior do que até as forças do universo, né? O curso em Milagres, ele coloca assim: o mundo ele está abaixo das forças do universo, né? O mundo do universo não. Existe a consciência universal, que é a dualidade, e existe a consciência crística, que é a unidade. Então, os milagres acontecem quando a consciência crística, a consciência búdica, ela interfere nas leis universais. Porque as leis universais, elas falam do bem e do mal normalmente. E não é apenas as leis universais que regem o nosso universo, né? Existe o pleno. Pelo budismo, o que é regido pelas leis universais fala-se que é impermanente. Tudo nesse mundo é impermanente. As doenças são impermanentes, a nossa vida é impermanente, os nossos filhos são impermanentes, tudo que a gente mais gosta fisicamente é impermanente, né? Os rios, eles secam, né? E surgem dunas, mas isso no nosso universo. E acima disso existe a consciência divina, como os mestres ascensionados enxergam esse mundo e o que eles podem fazer por nós nesse mundo. E a Semana Santa, ela fala exatamente do momento em que um mestre está no meio de nós, passando por essa saga, que é uma semana que é exatamente a saga que nós passamos todos os dias e que nós fomos premiados nesse ano de 2020 para ver a nossa impermanência, a nossa fragilidade enquanto universo, né? Enquanto vida humana, né? Enquanto interdependência de um do outro e pro outro, né? Nós dependemos que alguns seres nos ajudem. Obrigada a você, Vanilda, pela oportunidade. Nós dependemos que os seres nos ajudem, nós dependemos que o lixeiro continue tirando lixo, nós dependemos que os enfermeiros e os médicos fiquem nos hospitais, nós estamos dependendo deles e eles dependem da gente para que a gente fique quietinho, para que não haja mais mortalidade, né? Então, um sabe que a decisão que eu tenho para mim influencia diretamente na do outro, e isso sempre foi assim. Só que agora nós fomos premiados pelo coronavírus, como disse meu pai, vários mestres ascensionados vêm do Oriente, né? E esse é um mestre que também está nos ensinando. A gente tem que olhar pela dualidade, já que estamos no universo, tudo tem o lado terrível, negativo, e também tem o lado positivo, né? O mundo ficou introspectivo, né? O nosso planeta, a nossa humanidade, está numa introspecção, quase uma meditação. Vamos que 30% da nossa humanidade esteja reclusa agora, olhando para o interior de si mesmo. O que eu estou fazendo aqui para mim? O que eu estou fazendo aqui
diante do mundo. Então, são essas as questões que nós, seres humanos, pensamos, e nós queremos uma resposta do além, né? Nós queremos uma resposta dos mestres, nós queremos nos conectar, nos religar a esses mestres que podem nos dar alguma resposta. E esse livro do Curso em Milagres, ele nos abraça, porque ele justamente dá essa perspectiva. Não tem só esse universo, não é só esse universo que tem. Não existe a morte, porque o amor e o divino são permanentes, diferentes das leis universais. O divino, ele está acima de nós, o amor, ele está acima de nós. E eu vou ler o primeiro parágrafo só, por enquanto, sobre a Semana Santa, para vocês terem uma perspectiva do desabrochar que é, né? Da iluminação que é. Então, um Curso em Milagres, capítulo 20, a visão da santidade, a Semana Santa. Esse é o Domingo de Ramos, a celebração da vitória e a aceitação da verdade. A verdade é que só existe o divino e o amor, não existe mais nada. Não passemos essa Semana Santa lamentando a crucificação do Filho de Deus, mas celebrando com felicidade a sua libertação. Pois a Páscoa é o sinal de paz e não da dor. Um Cristo abatido não tem significado, mas o Cristo ressuscitado vem a ser o símbolo do perdão do Filho de Deus a si mesmo, o sinal de que ele se considera curado e íntegro. Então, no momento em que esse Jesus Cristo ele está indo para a cruz, ele já sabe que isso essa dor e esse sacrifício é desse mundo aqui, é da ordem dessa consciência universal. Mas que se ele estiver ligado ao Senhor, no caso ele fala, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quando ele fala isso, ele sabe que as leis do universo são menores do que as leis divinas e que ele pode se entregar ao divino, porque nessa lei divina tem a vida eterna, quer dizer, existe a eternidade, né? Não existe mais a impermanência. Nas leis do universo, sim, existem impermanência. Chegou um meteoro aqui, acabou esse mundo, por exemplo. Mas o amor, ele não acaba. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Lúcia, por estar aqui me apoiando também. Eu pedi para minha amiga entrar aqui para dizer se o som estava bom e o vídeo. Muito obrigada. E ele continua ainda como símbolos do que seja o universo. E ele fala assim: essa semana começa com ramos e termina com lírios, o sinal branco e santo de que o Filho de Deus é inocente. E nós somos irmãos desse Filho de Deus. Nós somos tão inocentes quanto Jesus Cristo. O que aconteceu? Como que formou esse universo? Como que essas coisas que nós falamos que são ruins aconteceram? Aconteceram por nossa liberdade, nosso livre-arbítrio de criar. Nós quisermos criar um cosmos, nós quisermos criar um universo, nós quisermos criar esse mundo e nós, inclusive, quisermos criar o nosso vírus corona, né? Nosso amigo. E é interessante saber que nós estamos na perspectiva de nós somos responsáveis pelo que está acontecendo aqui e nós temos a possibilidade de nos ligar ao divino e entender que só existe a unidade, que esse pensamento que atraiu, que plasmou a nossa Terra e o nosso universo é um pensamento que pode ser desfeito, ser perdoado, que assim que nós perdoarmos todos esses pensamentos, nós, assim como Jesus, estamos trilhando esse caminho de ascensão, assim como todos os outros mestres, nós podemos ascensionar e enxergar esse mundo só como um caminho para chegar à iluminação, que se diz, né? Eu acredito que a gente chega ao amor, né? O amor eterno, incondicional, que é um amor diferente do amor afetuoso e especial que nós temos por nosso cachorro,
né? Nós temos um amor por nosso gato porque é nosso. E esse amor naturalmente vai crescendo, né? Eu gosto de dar um exemplo bem rústico, mas para quem é pai, normalmente você vai para a escola pegar teu filho e você olha o teu filho com um tal uniforme, o uniforme azul, vamos dizer assim, e ele sai da escola e você, nossa, você morre de amores pelo teu filho. E daqui a pouco teu filho tá na escola, mas você tá vendo aquele uniforme de azul e você morre de amores por aquela criança. Você já diminui a velocidade do carro, você já cuida dessa aquela criança como se fosse tua, até o momento que teu filho já tá na faculdade, mas você passa por perto daquela escola e todos aqueles uniformes te dão a lembrança do que é amar um filho, e você cuida de todas as crianças do uniforme azul, depois você cuida de todas as crianças de uniforme vermelho e de todas as crianças de uniforme amarelo, porque o nosso amor vai se ampliando, né? O amor das pessoas quanto mais você ama, mais você aprende a amar. E isso acontece com os nossos filhos. E acontecem com daí as outras crianças. E esse amor que faz nós estarmos em quarentena, cuidando dos outros que estão trabalhando fora, né? E cuidando dos nossos também, para não trazer nada para dentro de casa. Então, vou ler mais uma frase do curso, mais um parágrafo. Essa semana nós celebramos a vida e não a morte. E nós honramos a perfeita pureza do Filho de Deus e não os seus pecados. Oferece ao teu irmão a dádiva de lírios, não a coroa de espinhos. A dádiva do amor e não a dádiva do medo. Estás ao lado do teu irmão, os espinhos em uma das mãos e os lírios na outra. Aqui ele simboliza a questão do nosso julgamento, né? Nós podemos estar com espinhos ou as pedras na mão e dizendo, nossa, aquele cara é isso, aquilo, aquele outro. Ou nós podemos aprender a perdoar, e o perdão ele simplesmente limpa essa sensação de horrível que a gente vê dos outros, e a gente vê, nossa, assim como o universo e o mundo foi uma criação do meu inconsciente, né? Da minha mente inconsciente, assim também é o que eu acredito ser o pecado, é uma criação minha, porque o nosso inconsciente é coletivo. Aquele ser que eu julgo e eu mesma, nós combinamos que essa ia ser a historinha que nós íamos viver. E isso tá, e essa história já foi traçada, né? Ela diz que está nos registros akáshicos. Então são os registros que os médiums vão lá e dizer, sabe, daqui a pouco vai acontecer isso, aquilo, aquele outro. Então os médiums olham, os clarividentes olham o que está escrito, porque já está lá, porque nós já tivemos essa história, né? Nós estamos no meio desse tempo. O tempo, nós escolhemos em que época estar. Isso é tão interessante pensar nesse momento, né? Nós quisermos estar aqui encarnados em 2020, nós decidimos estar aqui todos juntos para passar por esse vírus. Porque isso nós decidimos que era a melhor coisa a se fazer para a nossa evolução, porque todos nós estamos caminhando para a evolução, todos nós estamos caminhando para a ascensão. E o perdão é uma das... É a maior chave que tem, né? Os budistas falam da desidentificação. E é uma forma de perdão também. Vou ler mais uma frase. Uma semana é um tempo curto. No entanto, essa Semana Santa é o símbolo de toda a jornada empreendida pelo Filho de Deus. Quando ele começou, a promessa da ressurreição e o signo da vitória já havia sido dado a ele. Ou seja, ele já sabia o que ele estava passando, porque ele já entendia que o tempo era uma coisa que nós guardamos na mente e o espaço também. Então, ele tendo consciência que existe algo divino, ele sabia que ele estava passando por uma história, como se ele estivesse passando por dentro de um sonho, por dentro de um filme. E ele estava mostrando para as outras pessoas que são irmãos dele que ele não ia sentir dor e que as outras pessoas também não precisavam sentir dor, porque ele trouxe as boas novas, que eram o perdão e o amor, e que a gente pode vivenciar esse perdão e esse amor, né? Então, mais uma parte.
A Páscoa não é a celebração do custo do pecado, mas o seu fim. Se vislumbrares a face de Cristo por trás do véu, olhando por entre as pétalas brancas como a neve dos lírios que recebeste e desce como dádiva tua, contemplarás a face do teu irmão e reconhecerás: eu era um forasteiro e me recolheste sem saber quem era eu. Entretanto, pela tua dádiva de lírios tu saberás. No teu perdão a esse forasteiro, estranho para ti e, no entanto, teu amigo antigo, está a sua libertação e a sua redenção junto com ele. O tempo da Páscoa é um tempo de alegria e não de luto. Olha para o teu amigo ressuscitado e celebra a sua santidade junto comigo, pois a Páscoa é um tempo da tua salvação junto com a minha. E é legal esse livro porque ele fala diretamente com você, né? O próprio Cristo fala diretamente com você. Eu estou falando que você está salvando comigo, ande do meu lado. E quando a gente lê, a gente tem a verdadeira sensação que Cristo está falando com a gente mesmo, porque não existem palavras tão amorosas, né? Nós estamos realmente conseguindo nos conectar com Ele, e é fato que o amor é uma coisa imutável. Mesmo que a gente comece a ter medo, mesmo que a gente comece a ter pesadelo, mesmo que a gente ache que o coronavírus vai matar todo mundo, mesmo que a gente ache que vai ficar sem grana depois, na verdade o que é mais real e o que é mais verdadeiro é o amor divino. E Jesus, ele deixa de ter um corpo material, né, na Semana Santa. Ele nega toda a matéria e ele vai para os braços do Senhor, né? Quer dizer, ele passa para a consciência crística só nessa escolha de saber que isso aqui é impermanente, que o que é real realmente é esse amor eterno e que existe uma chave para chegar nesse amor eterno, e essa chave é o perdão, e é o perdão verdadeiro. Então vou ler só mais uma parte, não vou até o final, mas eu vou pôr nos comentários um link da onde você consegue ler toda a Semana Santa, mas eu vou fazer só um adendo, ou vou fazer um adendo, que é o como que você perdoa, né? Porque não adianta ficar falando, não, é só perdoar, é só perdoar. Então, uma parte aqui que eu tenho que limpar meu nariz. Coronavirus. Espero que não seja. Mas é o seguinte, como que a gente perdoa? A gente não perdoa dizendo assim, nossa, eu sou vegetariano, faz anos que eu estudo a nova era, eu estou vegana e aquele cara come carne. Foram os chineses que comiam aquelas carnes selvagens que fabricaram o vírus. Não, eles são parte de você. Quando você enxerga simplesmente que o teu inconsciente coletivo, ele projeta várias identidades, a identidade chinesa, a identidade dos veganos, a identidade dos americanos, a identidade dos italianos. Você vê que você é irmão, porque somos todos irmãos. E nesse momento que a gente sabe que somos todos irmãos, que somos todos um, nós conseguimos enxergar o outro como parte de si mesmo. Assim como eu consigo enxergar a minha mão direita e a mão esquerda, eu não acho que minha mão direita e minha mão esquerda são a mesma. Elas realmente são diferentes e têm funções diferentes, mas elas são partes do mesmo ser. Assim como você e eu somos partes do mesmo ser, que é a humanidade nesse mundo. Quando a gente consegue enxergar o outro como seu irmão, no sentido de que a mão direita e a mão esquerda são irmãs, eles vieram da mesma raiz, né? Tudo veio de Deus, tudo veio do amor, e a esse Deus, a esse amor voltará. Quando você enxerga que tudo é parte de você mesmo e que você só está participando de um pedacinho disso no mundo, você consegue enxergar o seu irmão como igual a você, e você perdoa ele simplesmente não porque ele é a mão esquerda, porque ele que bateu em você, não, simplesmente porque você entende
que ele fez parte do que vocês combinaram juntos e que isso é apenas um sonho. Vocês escreveram um enredo, que são esses enredos que eu falei que estão na nossa memória akáshica. Então, essa memória akáshica é uma parte dentro do universo e ela é uma parte dentro da consciência universal, não uma parte dentro da consciência crística, porque quando você olha como um mestre ascensionado sobre o mundo, como um Saint Germain, como um Jesus Cristo, você olha com amor. Não interessa se você esteja sentado do lado do Hitler, que eu sempre dou esse exemplo, ou do lado da Madre Teresa de Calcutá. O nível de amor de um mestre ascensionado é tão grande que ele não julga. Ele simplesmente derrama amor sobre a outra pessoa e naturalmente o outro, se quiser receber amor, recebe, né? Porque é como a gente diz, quando a gente pensa em Deus, quando a gente pede ajuda para o Espírito Santo, é como se você estivesse num quarto escuro e você abrisse uma frestinha da porta e entrasse a iluminação. Por menor que seja a frestinha, a luz ela sempre entra. Então, quanto mais a gente tem o poder de abrir essa porta, mais a gente consegue receber esse amor, essa iluminação divina. Vamos ler mais um pedacinho. Vou dar uma pulada, só para a gente entrar no assunto de corpos físicos. Dádivas não são feitas por corpos, se elas são verdadeiramente dadas e recebidas, pois eles não podem oferecer nem aceitar, entregar nem tomar. Só a mente pode dar valor e só a te pode decidir o que quer receber e dar. E cada dádiva que a mente oferece depende do que ela quer. Então, o corpo ele não pode perdoar, mas a mente ela pode passar por várias situações. É como se você estivesse dirigindo num congestionamento e você pudesse xingar, ou alguém te corta e você pode xingar, ou você pode simplesmente perdoar o outro indivíduo. E a mente que decide se você quer xingar ou se você quer perdoar, ou se você nem quer perdoar, se aquilo já não faz diferença para você. Porque tem um momento, quando você começa a dirigir, você começa a pensar que tudo é apavorante. Depois disso, você começa a achar meio que normal, né? Um corta, outro corta, e você tá de boas. Mas se você se assusta, você tem a opção de xingar. E você tem a opção de perdoar. E você pode escolher. Então, a escolha é mental. Não interessa o corpo que você tenha, nem a extensão do corpo, que é o carro. Então, você tem o poder de perdoar. E isso é a sua parte interna mental. E essa parte mental é a mesma que nós dividimos com Cristo quando ele diz: perdoai, eles não sabem o que fazem. Então, perdoai esses carros que estão te cortando, eles não sabem o que fazem. Perdoai esse adolescente que está gritando com você em casa porque está estressado pela quarentena, ele não está sabendo o que está fazendo, né? Perdoai essas pessoas que estão indo no supermercado comprar papel higiênico aos pacotes, porque elas não sabem o que estão fazendo. Não é que elas sejam mais burras, essa é a consciência que elas têm. E é nossa, porque elas são parte de nós, são nossos irmãos, literalmente. E perdoai a nós, porque nós não ensinamos esses outros nossos irmãos, porque nós poderíamos ter ensinado. Então, a responsabilidade é igual para eles todos. Então, vamos... sim, aqui é tido como dádiva, o perdão que a gente dá é dádiva. Cada dádiva é uma avaliação de quem recebe e de quem dá. Ninguém vê a casa que escolheu senão como um altar a si mesmo. Então, se eu escolho o meu ego, eu escolho e eu fico devota a esse ego. Eu fico falando, não, eu dirijo super bem, o cara que me cortou foi terrível. Ou eu posso escolher a casa do perdão e fica muito mais leve, porque eu entrego isso aos mestres ascensionados. Espírito Santo, perdoe esse indivíduo. E muitas vezes eu posso dizer, Espírito Santo, perdoe a Regiana. Perdoe a Regiana porque ela não está conseguindo perdoar o cara que cortou ela. Ela não está conseguindo perdoar essa chacina que esse vírus fez na Itália. Ela que não está conseguindo perdoar esses políticos. Então, a gente pode pedir ao mestre ascensionado
a nos ajudar a perdoar e a transcender a situação que a gente está vivendo. Vou dar uma olhada na hora. Aqui. Bom. Temos um tempo a mais ainda. Vou pulando aqui só para pegar coisas interessantes. Exatamente, ele pede como que você olha o teu irmão na Páscoa. Nesta Páscoa, contempla o teu irmão com olhos diferentes. Tu me perdoaste, e apesar disso eu não posso usar a tua dádiva de lírios enquanto tu não os vires. Então, nós temos que olhar o símbolo da paz em tudo. Nós temos esse poder de olhar o símbolo da paz em tudo. E nem podes usar o que eu te dei a não ser que o compartilhes. Então, ele te deu a dádiva do perdão. E você não consegue usar o perdão, você não pode ficar com o perdão só com você. Se você consegue perdoar o outro, você está dando essa dádiva ao outro. E tudo que você dá, você recebe. Então, se eu perdoo alguém, automaticamente eu sou perdoado. E isso é a básica do cristianismo, né? Fazer ao próximo o que você quer que faça a você mesmo. Você quer ser perdoado, você quer entrar no reino dos céus, né? Como diria o cristianismo. O budismo, ele fala na consciência búdica, que é a mesma que a consciência crística. Ele fala para você não ter apego à matéria, porque essa matéria, ela se desvanece, ela é impermanente. Então, são duas linhas que quando ela se volta para a unidade, ela tem o mesmo foco. O budismo, diferente do cristianismo, porque o nosso cristianismo, ele começou com isso, né, com o perdão e com o amor. Mas muitas igrejas agora, elas voltam o cristianismo para a dualidade, né? Para o céu, para o inferno, para o pecado, um monte de lei que faz com que a gente julgue mais as pessoas. E na verdade o julgamento, ele pode existir, mas se a gente tem noção de que está acontecendo um julgamento, nós podemos perdoar esse julgamento também. Só um instante, vou para o final da visão da santidade. E é uma parte muito boa. Aqui, o pecado como um ajustamento. A crença no pecado é um ajustamento. É um ajustamento a uma mudança, uma alteração da percepção ou uma crença segundo a qual o que antes era de um modo, agora foi feito diferente. Todo ajustamento é, portanto, uma distorção e apela para defesas que a mantenham contra a realidade. O conhecimento não requer ajustamentos e, de fato, se perde imediatamente. Então, o que ele fala aqui, a gente está ajustado. O que é um pecado? Para mim, hoje, o pecado é um coronavírus. Tava tudo bem e daí chegou esse troço e nos juntou, né? Todo mundo juntou e nós temos a possibilidade agora de passar por uma guerra, mas uma guerra biológica, né? Juntos. E como que a gente consegue enxergar esse pecado de uma forma diferente? Pecado é o que a gente acha que é um erro. A gente só consegue enxergar esse pecado como um ajustamento quando a gente consegue perdoar e enxergar o que está acontecendo e ver em dois níveis. Um é perdoar e olhar com uma consciência crística. Eu consigo perdoar isso e saber que o que acontece no mundo, o mundo inteiro pode ser destruído e o divino, o amor, nunca vai deixar de existir. Essa é uma visão da consciência crística. E a nossa consciência universal, ela nos diz assim, tudo que tem o positivo tem o negativo. Então, imagine como as famílias agora, elas têm que estar, né? Muitas famílias estão aprendendo a saber como lidar com o filho dentro de casa, a ter um pai o tempo todo presente para ter com o filho, a ter um cara que começou a cozinhar dentro de casa porque ele queria fazer uma coisa diferente. Então, muitas, vamos dizer, vantagens aconteceram
porque a gente ajusta a nossa visão sobre o que a gente considera um pecado. Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem, ponham, senão eu vou ler mais um parágrafo. Tá tudo certo aí? Deixa eu ver se eu estou vendo todos os... Eu acho que é isso aí mesmo. Eu gosto muito dessa parte aqui, ó. Não busque, imagine que você é o Filho de Deus, tá? Não busque fazer com que o Filho de Deus se ajuste à sua insanidade. Há um estranho nele que, vagando descuidadamente, entrou na casa da verdade. E vagando ir-se-á. Ele veio sem um propósito, mas não permanecerá diante da luz resplandecente que o Espírito Santo ofereceu e que tu aceitaste. Pois lá o estranho fica desabrigado e tu és bem-vindo. Não perguntes a esse estranho transeunte: quem sou eu? Ele é a única coisa em todo o universo que não sabe. No entanto, é a ele que perguntas e é a sua resposta que queres te ajudar. Esse único pensamento selvagem, feroz em sua arrogância, ao mesmo tempo tão diminuto e tão sem significado, que passa despercebido pelo universo da verdade, vem a ser o teu guia. Então, não busques fazer com que o Filho de Deus se ajuste à sua insanidade. Não comece a dizer assim numa oração: Senhor, mas por que você mandou esse vírus? Senhor, mas veja que racionalmente um monte de gente vai morrer e elas vão sofrer, e os hospitais, e o dinheiro e tudo mais. Nós não temos que convencer a Cristo ou qualquer mestre ascensionado que o que é impermanente precisa ser mantido, para que a gente tenha controle sobre um universo. Nós temos que olhar o mestre ascensionado e caminhar com ele e ver que só existe amor independente de tudo que esteja acontecendo. Uma das grandes visões que o curso em Milagres dá é que não interessa o que você esteja fazendo, a dor e a culpa é menor se a gente aprende a perdoar. A culpa, ela fica fisicamente na gente, né? Até isso eu aprendi fazendo uma respiração com a Vanilda. Tem gente que tem tetania quando faz a respiração, né? Começa a respirar, oxigenar, oxigenar, oxigenar e fica tudo travado. Porque é um medo do futuro que a pessoa tem e ela fica como se ela tivesse artrose. Isso com 20 e 30 anos durante a terapia. Mas passa, fica ótimo, inclusive. E o que é isso? É a culpa e o medo de não largar, de não largar o controle para o divino. Nós queremos controlar e nós queremos planejar toda a vida. Mas na verdade, quem está regendo? Quem está regendo é o divino. Nós estamos passando pelo divino e nós estamos passando juntos. É bom lembrar que há uns anos atrás teve aquela febre do The Secret, que era a lei da atração. E daí todo mundo fazia aqueles borders, né? Aqueles quadros na parede com o carro que mais queria, se queria estar casado com alguém que já queria, com uma casa, com esse carro. E a gente ficou focando tanto na matéria e que não existe nada de errado com isso, mas daí um monte de gente começa a focar na matéria até o momento que a natureza vem e diz pra gente assim: vamos acordar. O que é importante? Importante é você ter um carro, que é uma casa, ou é todo mundo ter saúde? E isso ela fez só um vírusinho, né? E a gente está à mercê dessa natureza. E a gente pode achar indecente isso, a gente pode culpar e pode culpar Deus, por que você mandou essa praga? Ou simplesmente enxergar aonde que nós estávamos, o que nós estávamos fazendo, a quem nós estávamos adorando. Nós estávamos adorando o nosso corpo ou nossa mente, ou nosso espírito? E ver o que a gente quer adorar. Porque se a gente começa a enxergar e viver como se nós fôssemos o espírito, e nós somos, né? Nós somos um espírito que emprestou essa casinha aqui, e essa casinha vai embora, nós vamos conseguir, estando em espírito,
a gente vai conseguir atravessar isso e até morrer, até fazer a nossa passagem de Páscoa. Nós vamos morrer para o físico e nós vamos viver para a vida eterna. E eu não digo assim, como é o kardecismo que diz assim, nós vamos viver fantasminhas do outro lado. Não, nós podemos viver já sendo amor do outro lado. Nós não precisamos ficar agarrados à nossa imagem física ou ao nosso nome, ao nosso ego. Nós podemos efetivamente transcender, como se nós estivéssemos curando a nossa própria vida. O perdão, ele é uma cura quântica. O perdão é uma cura quântica. Se eu perdoo a minha morte, né, eu posso agora pegar o Covid e daqui 2 semanas estou morrendo. Eu posso me penalizar, me vitimizar, sofrer duramente, ou eu posso entender isso como uma passagem. Porque a gente não sabe como a gente vai sair do outro lado, né? Se eu vou passar e vou abençoar essa doença, porque a doença, na verdade, ela é um acordar para a cura, né? Você avalia tudo o que é mais importante. Então, as pessoas em 1 semana, elas conseguem avaliar realmente o que é importante, que é os seres que elas amam, o mundo que elas amam, e que elas não precisam estar fora. Então, elas podem transcender a vida e morrer e estar em vida eterna, ou elas podem se penalizar e como um suicídio, né? Como essa morte por Covid pudesse ser um suicídio, ficar lutando. Mas, Senhor, por que eu passei por isso? Mas por quê? Né? Como um adolescente revoltado com as leis humanas, né? Eu não acho que nós precisamos achar, nossa, que beleza que esse vírus tá aí. Não é nada disso. É simplesmente enxergar ele como mais um elemento do nosso mundo que nós temos que lidar. E é aquela, né? Nós podemos lidar como um bambu, que quando o vento passa nós dobramos e o vento passa, ou nós podemos ficar bem duros e ser quebrados. E isso é uma escolha. E essa escolha é para todo mundo. E é uma alegria a gente poder ter uma saída, né? E poder ter um livro que possa ajudar a gente mais ainda. Porque ele é uma chave e ele é muito inspiracional. Eu vou contar só mais um pouco desse livro para vocês. O meu livro, ele praticamente, ele segue as regras do budismo da impermanência. Como vocês podem ver, ele está sumindo já. E ele tem 3 partes. Ele tem a parte do livro texto, que é essa que eu peguei um pedacinho do capítulo 20 e estou lendo para vocês. Daí no meio ele tem uma lição por dia, ele tem 365 lições que ensinam só o perdão. E o que é ensinar o perdão? É perdoai fulaninho, não, não é. Ele fala sobre, ele muda de forma metafísica a nossa forma de pensar. Vou ler agora a lição 34 que eu abri sem escolha aqui. A lição 34 eu poderia ver paz em vez disso. Então, ao longo do dia, você fica com a ideia da lição 34. Isso no 34º dia que você estiver estudando. E ele vai mudando. Então, em vez de você passar e pensar assim, vou perdoar aquele ser, é só uma outra forma de pensar. Perdão, né? Chega a mulher do supermercado e diz, não tenho troco. Ou não tenho álcool gel. E daí você pode pensar, putz, que droga isso, vou para casa sem isso que tá me faltando. Ou você pode olhar e usar a lição 34, eu poderia ver paz em vez disso. E toda vez que você lembrar da mulher e da falta de álcool, você vai pensar, eu poderia ver paz ao invés disso. E você pode. E são 365 lições esse livro. E, tipo, todo dia eu vou pegar uma bem diferente aqui. Por exemplo, a lição 51, ela revisa outras. Ela diz, eu tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim. Por exemplo, você olha uma menina de 22 anos e ela está grávida e você pensa, meu Deus, mas a guria nem acabou a faculdade e tá tendo filho. E ela pode pensar assim, nossa, eu perdi um filho aos 20 anos do meu namorado, eu tive que abortar e graças a Deus eu tô com o meu segundo namorado e fiquei grávida de novo. E isso é o significado que a gente dá a uma coisa.
É a gente que dá o significado para as coisas acontecem, nós pensamos assim, nossa, isso é ruim, nossa, isso é bom. A gente tem que começar a ser humilde, isso é humildade, e pensar, pouco importa o que eu acho sobre a gravidez da pessoa, pouco importa o que eu acho se alguém me deu álcool ou não, pouco importa, importa se eu consigo perdoar, importa, e eu vou citar aí, um beijo, importa se eu consigo perdoar, importa se eu consigo amar aquele ser independente do que ele esteja fazendo. Isso é amor incondicional. Eu consigo amar a mulher do supermercado independente dela me dar o álcool gel ou não. Eu consigo amar o cara que me fechou o carro independente de eu conhecer ele ou não. Independente de eu ter alguma vantagem. Eu não preciso ter vantagem para perdoar e amar o outro ser. Né? Hoje eu estou compadecida pelos nossos irmãos da Itália. Eu não preciso conhecer nenhum deles, né? Eu não preciso conhecer nenhum irmão da Espanha. Eu posso amar eles já. Já me deixa triste eles estarem assim. E eu fico compadecida, eu posso amar já os meus irmãos brasileiros que não estão sabendo se cuidar. Porque eu quero que todos fiquem bem. Eu quero amar todos eles, né? Assim como nós, né, nós nos reunimos aqui para quê? Para pensar em amor, para pensar no que é Páscoa, para pensar o que é ser um mestre ascensionado, o que ele pode nos ajudar agora, né? Quando a gente tenta, eu vou trilhar essa senda, eu vou trilhar um caminho que possa ajudar os meus irmãos. Porque não adianta, sozinho se eu chegar lá não vai ter graça. Eu quero levar todos. E por isso que Jesus Cristo também pensa assim, né? Ele deixou livros, ele tem pessoas clarividentes que veem, tem pessoas que ouvem, porque ele não deixa a gente sem nada, né? Ele quer dar as mãos pra gente, ele quer que a gente abra aquela porta e que a luz ilumine o nosso quarto. Tem uma lição linda que eu adoro, que é aquela, a luz veio. A luz veio, e a luz veio hoje. Imagine que Cristo não ia abandonar a gente no meio do caminho. Tipo, ele morreu há 2000 anos atrás. Se um médium consegue se conectar com os registros akáshicos, Jesus também sabia. Putz, no futuro vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Sabe o que? Eu vou morrer e vou deixar esse pessoal se lascar. Não é assim. Ele sabia que todo mundo tinha condição de perdoar, e nós temos condição de perdoar, de amar e de transcender a essa terra, assim como ele fez. E Buda também. Nós não precisamos dizer assim, nossa, Jesus vai voltar. Ele não precisa voltar, a mensagem dele está aqui. A mensagem dele está no momento que a gente senta e vai meditar. A mensagem dele está no momento em que você tem muito ódio de uma pessoa, muita mágoa, e você senta e vai dizer, se Jesus perdoaria, eu também perdoo. Porque eu tenho todo o poder de acessar a consciência crística, assim como ele teve, né? Todos nós temos essa capacidade. E isso me alegra. E me alegra quando meu irmão faz constelação familiar e vem e fala comigo, faça isso, aquilo, aquele outro. Me alegra quando o outro irmão faz respiração para mim, que é a Vanilda, por exemplo. Porque eu sei que ela também quer que eu cure. A vontade que a gente tem é que o outro se ilumine antes da gente. Não é uma vontade, quando você enxerga que você é irmão do outro, você quer assim, quero que todos consigam amar incondicionalmente. Se possível, antes de mim, porque daí eles vão me amar mais e mostrar o caminho vai ser mais fácil, né? O egoísmo sempre pega. Então nós sempre estamos dentro dessa bolha de amor. E se a gente está conectado, né? E para isso serve a religião, né? A gente está religado, a gente tem um link que nos liga aos mestres ascensionados, né? A gente tá conectado, né? Tá conectado. Sim, eu tô conectada com o amor divino. E a cada vez que eu lembrar que pisaram no meu pé, eu quero estar conectado com o amor divino. E o que é isso, né? Hoje a gente tem a possibilidade nessa Semana Santa de ter o exercício de estar amando. Então, a cada vez que eu ouvir sobre o coronavírus, a cada vez que eu ouvir sobre morte, eu quero lembrar da vida eterna. A cada vez que eu ver a dor, eu quero lembrar que o perdão pode sobrepor essa dor, pode limpar a dor. Eu posso ser
agora eu posso ser agora iluminada. Eu sempre penso no Jesus na cruz, sendo pregado, e ele não tá falando assim, seu tombo tá me pregando aí, tá doendo, e você vai ver na tua próxima encarnação. Não, ele não fala isso. Então ele desfaz o laço kármico que ele tem com o algoz e liberta esse algoz de uma próxima encarnação. Porque Jesus não vai encarnar mesmo. Através do perdão ele não precisa reencarnar. Através do perdão ele está absolvido. Porque a nossa impecabilidade é garantida por Deus. Nós viemos de Deus. Nós tivemos o livre-arbítrio para criar tudo isso. E nós temos o livre-arbítrio para limpar tudo isso também. E a gente tem essa possibilidade de ter o perdão. Então, o perdão nos dá alegria, né? Nós temos a possibilidade de ter a alegria da vida eterna, do amor eterno, do amor crístico, do amor aos nossos irmãos. Paulo, você está aí? Obrigada por estar aí. Adorei a sua live também. Então, pessoas adoráveis, deixa eu ver que horas são. Já falei 45 minutos. Adorei falar com vocês. Eu tenho a possibilidade de estar sempre podendo conversar com o pessoal do Instituto Planeta Vida, colaborar com eles. E o Instituto Planeta Vida também colabora muito para a minha vida. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço cada um de vocês por estarem aí. E que nós sejamos a transformação, né? Que a cada um de nós, que a gente consiga canalizar a cura, a energia, o amor, e que a gente possa emanar para a humanidade toda essa alegria, esse amor, tá bom? Beijo para vocês, adorei. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar nos comentários que eu respondo ali mesmo ou no meu Face. Obrigada, Kellys. Até mais. Eu vou pôr o link desse texto no comentário também, beleza? Vou fazer isto já. Até, gente.